que trabalha diariamente para que nossos pacientes tenham o melhor atendimento da região. Santa Casa de Misericórdia de Campos, 230 anos e uma nova história. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 6 de setembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Informações importantes para você começar este novo dia a partir de agora no seu rádio, no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar ainda este programa hoje em podcast. E logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, são 7 horas e 31 minutos, é o horário aí novo do programa e também temporário, né, em virtude da propaganda eleitoral gratuita, que vai até o dia 29 deste mês agora, 3 dias antes das eleições, e depois, havendo o segundo turno, né, volta lá para o meado de outubro e fecha também na última semana, véspera do dia 30, que será o segundo turno, caso haja segundo turno, e claro, é evidente, tudo indica que sim. Então, sempre começando às 7 horas e 25, 7h27, por aí, após o horário eleitoral gratuito. Olha, a previsão do tempo para hoje em Campos é de tempo bom. Ontem o tempo ficou fechado durante todo o dia, mas hoje a previsão é de tempo bom. Ensolarado com 26 graus de máxima e 17 de mínima. A máxima é de 26. Neste momento faz 19 graus aqui no centro da cidade. O programa de hoje, na bancada com Aloysio Abreu Barbosa e como nosso convidado por videoconferência nesse sistema híbrido em que, né, o mundo se readequou aí depois da pandemia, durante a pandemia, mas foi o sistema só via Skype ou outros aplicativos, né, que pudesse fazer de forma remota, mas agora durante a pandemia foi só assim, e agora a gente aproveita essa comodidade, evidentemente, para poder ouvir aqui os convidados que não estão próximos aqui à sede da Folha, como é o caso hoje, em que temos o professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar. Professor, já vamos trazer o seu bom dia e nós vamos, né, falar com o senhor hoje sobre, primeiro tema muito importante, todos eles são importantes em 3 blocos, mas a gente dividiu aqui. O que esperar do 7 de setembro desta quarta-feira? Eleição para deputado estadual e federal da região, aqui, norte do estado do Rio de Janeiro, senador e governador do estado do Rio também, e ainda uma projeção do senhor para a eleição a presidente e como sairão dela os
militares. Então a gente pede aí só um minuto para que a gente possa trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e, naturalmente, o seu bom dia, professor. Mas de antemão já agradecemos e acho muito importante nessa tentativa do programa de levar até a população, de fato, as explicações técnicas, científicas, de tudo que está envolvido por trás, no caso de um evento tão importante como esse que é o 7 de setembro e que marca o bicentenário da independência e, é claro, o evento maior deste ano, que é a eleição para presidente da República, deputado, senador, governador e por aí vai. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e Green Energia Solar. Uma passada rápida aqui nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br. 3 homens assassinados neste domingo em Campos e São Francisco do Itabapoana. Crimes ocorreram em Travessão, Parque Santa Rosa e na praia de Gargaú, entre a tarde e noite do último domingo. Mutirão da Saúde realiza primeiras cirurgias de cabeça e pescoço. Procedimentos aconteceram nesta segunda-feira. Empresa alemã discute instalação de indústria em Campos. O investimento inicial é de 30 milhões de reais. A expectativa é de que gere pelo menos 150 empregos. Quase metade das crianças não tomou vacina contra poliomielite em Campos. Notícia triste, né? Campanha Nacional de Vacinação segue até a próxima sexta-feira. IPEC. Lula mantém 44% nesta pesquisa e Bolsonaro oscila para baixo e tem 31%. Ciro Gomes, do PDT, está com o terceiro lugar na disputa, 8%. Simone Tebet, do MDB, com 4%. Inscrições abertas para casamento comunitário em Campos. Prefeitura inicia ações da campanha Setembro Amarelo hoje. Mais de 3 milhões de trabalhadores pediram demissão no primeiro semestre. Fenômeno mundial traz também reflexos no norte fluminense, é o que diz a Fijan. Nova emergência do HGG será inaugurada nesta terça-feira. Hoje, portanto, obras são fruto da parceria da Prefeitura e Governo do Estado. E finalizando aqui, IFE abre processo seletivo para cursos técnicos em parceria com o Inmetro. Liz Truss é escolhida como nova primeira-ministra do Reino Unido. Ministro do STF suspende piso salarial nacional da enfermagem. Esses são alguns dos destaques que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o professor e cientista político Frederico Sá, por videoconferência. Ele está em Itaperuna e nos dá aí a satisfação de tê-lo conosco aqui nesta manhã de terça-feira. Professor Frederico Sá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, eu agradeço o convite, é um prazer revê-los. Vamos aí passar uma manhã bastante interessante conversando sobre o nosso país. Sim, essa tentativa nossa, não é, Luiz, de buscar clarear, buscar jogar luz aí, né, onde há dúvida, enfim, esclarecimentos técnicos e científicos, no caso do professor político, para que as pessoas entendam de fato o que está nessas entrelinhas aí dessas eleições, de todos os movimentos que estão acontecendo no país. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, sempre bom e importante a sua presença aqui nesta bancada. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, professor Frederico, obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial aí a duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, que são os taxistas e motorista aplicativo. E que simbolizam bem a gente vai falar sobre eleição e pesquisa, eles simbolizam bem uma das faixas em que tem se operado algumas mudanças que parece ter se estancado,
que é a classe média, né, nas fatias. A pesquisa, o problema de pesquisa da própria mídia e do consumidor de maneira geral, consumidor de conteúdo de maneira geral, é só olha primeiro, segundo turno e rejeição, né? Para você entender como os movimentos se operam, você tem que ir nas faixas. E a faixa de 2 a 5 salários mínimos é uma das faixas que superaram mudanças de julho para cá, e essa mudança parece ter se estancado. E são bem representados pelos motoristas de aplicativo taxistas. Essas mudanças se deram a partir da redução do preço dos combustíveis. Mas, Frederico, vou começar com a pergunta de $1 milhão. O que esperar do 7 de setembro da quarta-feira? Bom dia. Bom dia, Luísio. Eu tenho ouvido muitas pessoas expressando mais ou menos a mesma preocupação, sempre a partir desse meio que fantasma que paira sobre o país nesses últimos anos, com aquela pergunta mágica, né? Vai ter golpe ou não vai ter golpe? Né? Essa é a grande pergunta. Então, veja, como a gente está conversando de uma perspectiva mais racional, nunca é bom fazer previsões, né? Porque, como se diz popularmente, o futuro a Deus pertence. O que eu posso falar é que o que a literatura diz, o que a pesquisa empírica diz, é que quando a tentativa de golpe aí depende aí muito do movimento que a liderança quer fazer. Mas o que as pesquisas indicam é que quando há sucesso em um golpe, esse sucesso do golpe é precedido por uma série de outros fatores que incluem fundamentalmente apoio da sociedade civil para a transformação do regime político ou da ordem estabelecida. E, normalmente, esse apoio ele é verificado através de grandes campanhas pela imprensa e pela criação de uma consciência coletiva contrária à ordem política vigente. O que não se verifica contemporaneamente, né? Nós temos aí uma posição bastante forte do sistema judiciário, a transformação na ordem política, bem como uma posição bastante forte dos meios de imprensa contra a transformação, algum tipo de transformação ilegal, porque todo golpe é ilegal. Isso tem que ser bem afirmado, né? Golpe é ilegal. Bem como, eu repito, né, um grande movimento da imprensa contrário a qualquer tipo de movimentação ilegal contra a ordem política vigente. Então, assim, dentro do reino da pesquisa, dentro das atividades de pesquisa, percebe-se que a possibilidade de que haja sucesso em uma tentativa de golpe é uma possibilidade baixa. Tá? E a possibilidade de que haja uma tentativa de golpe, a julgar pelo que nós vimos por esses últimos anos, é uma possibilidade que existe, muito embora ela exista mais sob a forma de balões de ensaio, porque vários balões de ensaio já foram lançados ao longo desses anos nessa direção. Algo do tipo, eu falo um absurdo, vamos ver o que acontece. Né? Se as pessoas apoiarem, eu sigo em frente. Se as pessoas não apoiarem, eu digo que eu estava enganado e que eu recuei porque eu penso nos interesses do povo. Então, do ponto de vista racional, o posicionamento que eu tenho caminha nessa direção. Você falou aí em condições pré-existentes para que um golpe ocorra e seja exitoso. Deixa eu usar o nosso último golpe como exemplo, né? Consumado, o de 64. Realmente, você tinha elementos da equação que desapareceram hoje. O primeiro deles, acho que o mais forte, é o cenário de Guerra Fria, o mundo bipolar, pós-Segunda Guerra Mundial. A União Soviética esperou um tempinho ainda, mas depois que teve bomba atômica, pôde falar de igual para igual, aí a coisa endureceu. E estava no auge aqui na América Latina por causa da Revolução Cubana em 59, poucos quilômetros de Miami, né? Uma coisa que inspirou muito a esquerda latino-americana da época. Isso não existe hoje, né? A gente não vive uma guerra fria. Pode ter vivido uma guerra fria, talvez comercial entre a China e os Estados Unidos, né? Mas não há essa conjuntura. Outra distinção importante é que o PIB nacional, em 64, apoiou em peso o golpe. Né? Um golpe civil-militar. A ditadura pode ser militar, mas o golpe é civil-militar. E embora nós tenhamos empresários acelerados aí em grupos de WhatsApp, os famosos tiozinhos do WhatsApp, pregando contra a ordem institucional, pregando até financiamento de movimentos
pela ruptura institucional, essas manifestações da FEBRABAN, da Fiesp, de apoio à democracia, são muito emblemáticas, né? Então, não há essas condicionantes hoje. E uma outra diferença, se você me permite, só concluir a pergunta fundamental, é que em 64, o golpe foi feito para derrubar o governo João Goulart. O golpe que se parece pretender no Brasil é em apoio ao governo. Então, são três diferenças muito grandes para 64. Você concorda, discorda, por quê? Sim, há diferenças muito importantes em relação a 64. Muito embora haja o que eu chamo da figura do espantalho, o espantalho ele se mantém, né, no sentido de que há no nosso país uma determinada concepção de ordem social, né, que, via de regra, visa a conservação, um determinado status quo, né, uma determinada aliança que existe entre setores empresariais e setores militares, e o que a gente pode chamar com alguma, digamos assim, com alguma licença de classe média branca, para a manutenção de uma determinada ordem social que determinados segmentos participam do jogo econômico, social e político, sabendo que vão vencer. Então, nós temos aí mais ou menos essa concepção de ordem social e que ocupa esses espaços de poder. Em 64, tanto quanto agora, a proposta que havia era de tentar transformar os participantes desse jogo, ou pelo menos aumentar o número daqueles habilitados a participar desse jogo. E isso no nosso país é uma coisa subversiva, né? Nós temos essas concepções. O Brasil ainda é filho da escravidão, né? Não houve um bom debate sobre escravidão no Brasil, seus efeitos. O grande Rui Barbosa mandou queimar esses arquivos, então a gente sabe muito pouco sobre a escravidão. Então, a ordem social é muito derivada disso, até os dias de hoje. Contemporaneamente, muito embora não haja o comunismo como um sistema político viável, né, isso é importante que se diga, porque eu vejo os jornais, eu vejo a internet, parece que eu estou assim, numa falha da Matrix, em que as pessoas falam de comunismo, de Rússia, de Cuba, e o comunismo faleceu, né, uma morte inglória e catastrófica na década de 90, então já se vão aí mais de 30 anos, mas permanece espantalho, né? Então o comunismo hoje ele é utilizado como uma palavra que se usa para designar alguém de quem eu não gosto. Como em outras épocas da humanidade já foi usada a palavra judeu, já foi usada a palavra herege, já foi usada a palavra homossexual, então, quem eu não gosto é isso. Hoje em dia, quem eu não gosto, eu chamo quem eu não gosto, eu chamo de comunista. Então, assim, qualquer pessoa que queira algum tipo de proposta para transformar os participantes do jogo é chamada de comunista. E surge, então, o espantalho do comunismo, que, assim, 99% das pessoas que eu escuto falando sobre isso não sabem o que é, né, não sabe os defeitos do comunismo, também não sabe as qualidades do comunismo, não sabe os defeitos do capitalismo, não sabe as qualidades do capitalismo, mas tem medo do espantalho. Então, o espantalho ainda é utilizado, então as pessoas acreditam nisso, né, porque há um elemento, né, e aí dentro a lógica do espantalho é a lógica do medo. O medo é o grande alimento e o grande motor dessas discussões sobre a ordem social. Vai ter golpe, não vai ter golpe, como é que transforma, como é que não transforma. Tem que se dar com a percepção de medo e a manipulação do medo. Então, eu me recordo da última campanha para a presidência da República, o medo era: o Brasil vai virar Cuba, nós vamos ter o kit gay nas escolas, quem tem 2 apartamentos, um dos apartamentos vai ser tomado pelo movimento sem teto, quem tem fazenda vai perder a fazenda por causa do movimento sem terra. É a manipulação do medo. E as pessoas, no Brasil, que as pessoas têm um grau de informação, infelizmente, muito baixo, em um país em que o processo educacional falhou miseravelmente, as pessoas são muito propensas a aceitarem o medo como moeda de troca, né? Então, as condições, digamos assim, externas, elas são diferentes. Mas, na minha compreensão, as condições estruturais permanecem. Fundamentalmente, a questão do medo
é a questão do espantalho, que está colocado aí na sala de estar de todo mundo. Eu usei 64 como exemplo, é um exemplo nosso, né? Tá próximo, não, tá no mesmo lugar em espaço, mas é um pouco distante no tempo. Deixa eu usar um exemplo vizinho, né, em espaço, mas bem mais próximo no tempo, que é o golpe da Bolívia, que não logrou êxito, né, em 2020. Aquele golpe, ele trouxe, e foi consumado, quer dizer, não logrou êxito, os responsáveis por ele foram presos, a ex-presidente da Bolívia, né, a Janine Áñez. Mas aquele golpe, que é muito próximo e vizinho, trouxe uma peculiaridade. As Forças Armadas permaneceram nos quartéis. Aquele golpe foi dado pelas Forças de Segurança. Você acha que isso vale como exemplo? Esse exemplo da Bolívia vale como exemplo do Brasil? Vale no sentido, repito, na minha compreensão, da transformação da ordem social, porque, muito embora eu não seja um especialista em Bolívia, eu sei que o debate na Bolívia gira muito em torno de que segmento social governa o país, qual é a elite viável para o governo do país. Então, você tem uma elite branca, europeizada, descendente dos espanhóis, você tem uma imensa maioria da população que é indígena. Né? Então, assim, a eleição de um presidente que é índio, que é indígena, né, que é das populações nativas, isso é uma grande transformação no contexto da ordem social boliviana. Feitas as devidas transposições, seria o caso de se eleger para o Brasil uma pessoa negra. Muito do grande tumulto que envolve os governos do PT é o fato do ex-presidente Lula ter, muito embora seja um homem branco, ele foi operário, estudou muito pouco ao longo da vida, perdeu um dedo num acidente de trabalho. Um homem que trabalhava e vivia de salário mínimo. Então, isso, no caso brasileiro, isso é muito subversivo, porque representa a figura de uma pessoa que era pobre, veio do Nordeste para cá num pau de arara. Então, na concepção brasileira de ordem social, da ocupação dos espaços por determinadas elites, é profundamente perturbador uma pessoa com essa origem social ocupar o poder, feitas as devidas transposições. No caso boliviano, uma pessoa que é da população nativa ocupar a presidência da República. E no que se refere à atuação militar nisso aí, os militares influenciam muito nesse momento, quer seja como participantes ativos, quer seja não fazendo nada. Porque o militar ele participa de um golpe, quer seja fazendo, quer seja dizendo assim, olha, isso não é problema nosso, continuaremos nos quartéis. Isso significa, isso aí chama-se de neutralidade conservadora. Toda neutralidade conservadora, porque se o ambiente militar está no quartel sem fazer nada, é porque esse ambiente está fazendo um cálculo de que as forças em disputa, digamos assim, que os participantes em disputa produzirão um resultado que lhes é favorável. Porque se o resultado em vista fosse desfavorável, certamente eles sairiam dos quartéis para interferir. Então, essa coisa do militar ficar no quartel, ainda mais num contexto como o nosso sul-americano, diz tanto quanto eles irem para a rua aí para forçar algum tipo de resultado. Porque o militar participa disso, quer seja ativamente, quer seja por chantagem, quer seja dizendo, olha, não sou capaz de garantir sua segurança. Então, isso é muito significativo, os militares não terem saído dos quartéis na Bolívia, porque significa que eles fizeram um cálculo. Vai existir um resultado, esse resultado nos atende. Vamos deixar esse pessoal fazer o que eles estão querendo fazer, porque no final nós vamos ter a vantagem e não vamos ter nossa imagem desgastada através da participação desse processo. Deixa eu usar um exemplo. Eu falei do exemplo distante, um pouco de tempo no Brasil, falei da Bolívia. Deixa eu usar um exemplo onde Capi e para o nosso canavial. Capi,
não sei se você conhece, um teatrólogo muito famoso, muito talentoso de Campos, que faleceu há alguns anos de HIV. Muito querido, né, na classe. Ele dizia isso: vamos para o nosso canal, vamos falar das nossas coisas mais próximas, né? Eu estava fechando cobertura. Falta uma coisa que você prepara antes, né? Junto ao Arnaldo, que é meu colega de bancada aqui, e Milton Nogueira. E aí, ontem, vai ter em Campos ou não vai ter em Campos alguma coisa? E eu liguei para várias fontes bolsonaristas, né? E todas elas me dizendo que até uma projeção de 5 mil pessoas que iriam se deslocar de Campos para Copacabana para o protesto lá na Avenida Atlântica, né? Mas ontem, no final do dia, me parece a mim, um pessoal de extrema-direita de Campos que vai promover um encontro ali no 7 de setembro em frente à Igreja do Saco, às 9h20 da manhã. Copacabana parece ser o foco. E não é habitual uma parada militar em Copacabana, né? Isso foge à regra, né? O que você acha que, tomando por base a apuração que eu fiz ontem, e o próprio Bolsonaro parece contar com Copacabana para ser talvez o foco radiador de alguma coisa, o que se pode esperar de Copacabana, além de, como Cazuza cantou, os seus travestis e generais de pijama? Olha, assim, há um simbolismo em Copacabana por conta da década de 20, né? Os 18 do Forte, aquela coisa toda que cercou o movimento dos tenentes. Depois eles foram fazer uma caminhada para Copacabana para simbolizar aquela revolta militar no começo do século XX. Então, assim, tem um certo simbolismo que é sensível para militares e tal. Tem a questão de Copacabana ser um bairro tradicionalmente conservador do Rio de Janeiro, né? Tem um determinado perfil de classe média que é habitante de lá. Agora, o que me parece também é que, assim, é uma avenida grande, é uma praia bonita e serve muito para você poder fazer digamos assim, esse espetáculo de visibilidade, né? Porque em termos quantitativos, uma parênteses, há muitas direitas, né? Há muitos tipos de direita, né? Essa direita que faz esse tipo de manifestação, uma direita que está mais lá para o seu lado mais extremo, que é uma direita que não é nem conservadora, é uma direita que é reacionária. Então, esse tipo de minoria, quanto mais radicalizada, mais ela apresenta o que na ciência política a gente chama de grande intensidade de preferências. Então, uma minoria, quando dispõe de poder, quando dispõe de dinheiro, mas quantitativamente não tem capacidade de voto, ela pretende fazer barulho para manifestar a intensidade dessa preferência. Porque o barulho, né, o som se propaga, né, se expande. Toda explosão, ela propaga uma onda de choque, né? A ideia é tentar fazer com que essa onda de choque chegue ao maior número possível de pessoas, né, através desse tipo de demonstração, né? Que é uma demonstração, né, aí, que eu acho que é uma coisa profundamente infeliz, porque provoca efeitos muito ruins para o país a médio e longo prazo, porque, assim, não sei se vocês já perceberam, né, meus amigos, que hoje em dia, quando a gente vê uma camisa do Brasil, uma camisa da seleção brasileira, a gente não pensa mais, vai ter jogo do Brasil. A gente pensa ali, puxa vida, o que a gente pensa hoje em dia? Poxa, ali tem um bobão. É uma coisa terrível. É muito ruim isso. Tanto que, assim, outro dia eu estava conversando comigo sobre Copa do Mundo, eu tinha esquecido que esse ano tem Copa do Mundo. Eu tinha esquecido disso, vai ser agora no final do ano, eu nem sei que mês que vai ser. E você pega os símbolos nacionais, eles deixam de ser símbolos nacionais e passam a ser símbolos de uma facção. De uma facção reacionária. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas, enfim, isso eu vejo, né, tentando fechar isso de forma mais formal, isso eu vejo como uma manifestação
de preferências intensas de uma determinada minoria que tem recursos, tem poder e tem dinheiro, mas que não tem voto. Então, tenta transformar esses recursos, esse dinheiro, em voto através da disseminação dessa onda de choque, advinda de uma eventual demonstração em Copacabana. Já são 7h59, professor e Aloysio, a gente precisa fechar esse bloco, né? Essa coisa de Copacabana é emblemática, né? Vocês dois sabem muito bem, quem nos acompanha aí, muita gente pode também acompanhar, sabe? Copacabana é mundialmente conhecido, então tem também, é o reduto do presidente, né? Ali é bolsonarista mesmo, aquele reduto. Enfim, eu tinha uma pergunta, só para fechar aqui, Aloysio, se me permite, rapidamente, para não atrapalhar a pauta a seguir. O que o senhor consegue perceber de diferente desse 7 de setembro para o 7 de setembro do ano passado? Porque depois de ano passado nunca se falou tanto em 7 de setembro, né? Eu não sei, só para quem estuda, para quem está envolvido ali em desfilar e tal. Eu, inclusive, como radialista, cobri muito 7 de setembro, Aloysio, e professor, lá no Palanque, lá na 28 de março ainda, quando o desfile era por ali. Enfim, era uma festa maravilhosa, todo mundo desfilava, os colégios, as instituições, enfim. Mas parece que isso agora virou mais um ato político do que institucional. O senhor percebeu alguma coisa diferente, a não ser o acréscimo da polarização, né, o incremento da polarização, do 7 de setembro passado para esse 7 de setembro, ou é tudo um recado para manter ali aquela bolha unida? Bom, o mais relevante que eu vejo, há muita coisa envolvida nisso, né? Porque o 7 de setembro, o feriado, é o dia da memória, e toda memória é uma reconstrução, né? Você lembra para você construir o futuro. Então, o 7 de setembro, ele é um dia em que a gente para pensar o país que a gente quer, né? No caso presente, você tem uma pitada a mais de pimenta nessa história, que é o fato de que esse ano tem eleições. Então, pelo fato de termos eleições, esse, digamos assim, o símbolo do que queremos para o país fica mais claro, já que vai se resolver menos de 30 dias depois do 7 de setembro. Né? E também eu diria que a coisa do 7 de setembro, ela se reveste também de grande significação porque nós pensamos em termos de qual é o exercício de autoridade. Porque, veja, o coração de Dom Pedro I foi trazido para cá, aquele pedaço de carne, não é nem mumificada, né? Aquele pedaço de carne conservado em algum tipo de líquido suspeito, né? Foi tratado como chefe de Estado. E eu não via assim, as pessoas discutindo como Dom Pedro I era um monarca absolutista, quando ele dissolveu a Constituinte, dizendo que a Constituição tinha que ser digna dele, né? Nada dessas coisas foi discutido, não se discutiu que Dom Pedro I declarou a independência do Brasil num arroubo, né, lá em São Paulo, por conta das questões envolvendo as Cortes de Lisboa. Não se discutiu que Dom Pedro I saiu do Brasil para voltar a ser rei de Portugal. Nada disso se discutiu, né? E está se comemorando Dom Pedro I como se ele fosse um libertador. E não foi, né? Também não se discutiu que Dom Pedro I promoveu a independência de um país que continuou sendo governado por um monarca estrangeiro. Então, nada dessas coisas se discute. Então, a grande questão do 7 de setembro nós conseguimos entender o que foi nosso país, o que é nosso país e que país nós queremos. E aí, repito, turbinado por uma série de coisas que a gente discutiu nessa primeira parte da nossa conversa. Né? Perfeito. Há muitas direitas, como é que a gente exerce poder, como é que a gente se livra do ranço da escravidão que formou a nossa concepção de ordem social e assim por diante, né? Assim, queremos um Brasil mais elitista, menos elitista, mais popular, menos popular, e o que os militares têm a ver com isso, né? Aliás, ou melhor dizendo, por que os militares têm alguma coisa a ver com isso, né? Que me parece que também é uma questão bastante importante a se perceber nesse 7 de setembro. Perfeito. Bom, Aloysio, alguma observação? Vamos direto ao intervalo.
Vamos lá então, a gente volta em instantes, meu caro professor. Dentro de instantes a gente retorna, você que está nos acompanhando também, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar. Hoje estamos conversando com o professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar. Possui um familiar acamado e debilitado.